Por que os processos demoram? Bom, todo mundo, independente de ter ou não algum processo na justiça, já sabe, tem a noção que os processos demoram, que mexer com a justiça é algo demorado, que vai gastar muito tempo, que você vai ter que esperar muito. E existe também uma crença de que os processos demoram porque os servidores são preguiçosos ou porque os juízes têm má vontade. Muitas vezes a parte coloca a culpa no advogado, acha que a culpa é do advogado, que o processo não anda por causa do advogado, que ele demorou a receber aquele valor porque o advogado é ruim. E não é bem assim. Existem algumas situações que podem colaborar para a demora do processo. E é sobre isso que eu quero falar hoje. E antes de eu falar sobre elas, eu vou te pedir para você se inscrever aqui no canal, já curtir e compartilhar, porque isso vai me ajudar a ver que o vídeo está fazendo sentido, está sendo útil. E se você tiver alguma dúvida, pode comentar aí também, eu estou sempre respondendo o pessoal. Então, vamos lá. Primeira coisa que pode fazer com que os processos demorem são os prazos e os procedimentos existentes. Cada processo tem uma série de procedimentos que devem ser seguidos. Um processo de divórcio é diferente de um processo de pensão alimentícia, que é diferente de um processo trabalhista, diferente de um processo criminal. E cada procedimento desses tem lá suas próprias regrinhas de tramitação, de quais são os prazos, quais são as petições, quais são os recursos. Então, alguns procedimentos são mais demorados, alguns procedimentos são mais rápidos. Nós temos ainda os prazos previstos em lei. Tudo que você for fazer no processo tem prazo. Se você vai apresentar a defesa, tem prazo. Quando você vai apresentar quais são suas provas, tem prazo. Se você vai recorrer, tem prazo. Tudo isso tem prazo. E os prazos são em dias úteis. Então, imagine uma situação lá. 15 dias úteis para você apresentar a sua defesa. Isso é quase um mês. Se você somar todos os prazos que existem no processo, tudo isso vai levar tempo. E isso é uma das coisas que faz com que o processo demore. A segunda coisa que pode atrasar ou fazer com que o processo demore é o excesso de recursos. Isso aí, infelizmente, é uma coisa prevista em lei. Nossa lei estabelece lá vários recursos. Enquanto não tiver uma mudança na lei, isso vai continuar acontecendo. E esse excesso de recursos que a nossa lei estabelece acaba prejudicando a parte, ou todas as partes, até mesmo a sociedade como um todo, né? Quando é um problema envolvendo corrupção. Você vê que o acusado ele vai fazendo recursos e recursos e recursos, sempre tentando postergar lá a condenação, enrolar e ganhar o máximo de tempo possível. Então, esse excesso de recurso é uma coisa que faz os processos demorarem mais para serem concluídos. A terceira coisa que pode atrasar o processo é a péssima estrutura que o judiciário tem. Nós temos aí uma mania de ver lá e falar juiz ganha muito, desembargador ganha muito, alguns funcionários ganham muito, mas o fato de ter aqueles salários, aqueles valores, não quer dizer que existe uma boa estrutura. Especialmente às vezes no interior. Você pode ver lá às vezes mesas quebradas, cadeiras quebradas. Eu já fiz estágio na prefeitura que às vezes a gente brigava por uma caneta boa. Quando a caneta era boa, estava escrevendo direitinho, a gente colocava nome para ninguém tomar. Então o setor público como um todo, até mesmo o judiciário, ele não tem uma estrutura boa que permite lá os funcionários desenvolverem bem aquele trabalho. Muitas vezes tem os processos, agora eles estão sendo de forma eletrônica, então às vezes falta computador, falta uma rede, uma estrutura, uma internet de qualidade para movimentar aqueles processos. Antigamente os processos físicos, às vezes não tinha lá um armáriozinho para guardar aqueles processos. Os processos mais volumosos era comum você chegar na secretaria e eles falaram, aquele processo grande está ali debaixo da mesa, ele não cabia aqui, está em cima de um armário, está em cima de uma estante. Então a estrutura é muito precária e às vezes falta funcionários também, faltam juízes, mesmo a gente acha que o judiciário está inchado, tem muito funcionário, mas se você comparar em relação ao número de processos existentes, ele tem pouco funcionário, deveria ter mais servidor, deveria ter mais juízes, mais desembargadores, prédios maiores, mais estagiários, mais tudo. Então essa falta de estrutura acaba agravando a situação, especialmente no interior. Às vezes o juiz é transferido, demora 6 meses para chegar um novo juiz, o tribunal demora a designar alguém para ir para lá. Tudo isso agrava a situação e acaba prejudicando as partes do processo, porque só vai demorando a julgar aquilo. E por último, o que eu quero falar, que pode atrasar um processo e te prejudicar, são os péssimos profissionais. Toda profissão tem seus bons e maus profissionais. Não tem jeito, no direito não é diferente, na advocacia não é diferente. Tem muito advogado por aí que só quer pegar o dinheiro do cliente, então ele pega o dinheiro, às vezes pode até entrar com o processo, ele entra com o processo e deixa aquilo lá à sorte. Então,
o que às vezes a gente pode fazer? O bom profissional, o que ele faz? Ele está acompanhando, ele vai lá na secretaria, ele tenta despachar com o juiz, ele conversa, ele pede urgência dependendo do caso, ele liga, manda e-mail, está sempre acompanhando aquele processo para tentar fazer ele movimentar. Quando o profissional não se importa com o que ele deixa lá, a secretaria também não vai se importar e deixa aquilo lá. Então, os maus profissionais eles podem contribuir para que o processo demore. Quem quiser saber um pouco mais sobre como escolher um advogado, por que você deve ter um advogado, eu tenho uma playlist completa aqui, que eu dou algumas dicas que podem te ajudar e facilitar a sua vida no momento da contratação e evitar que você seja prejudicado. Então, é isso, esse foi o vídeo de hoje. Qualquer coisa pode comentar aí, até o próximo.